Feito. Dia 2 de junho, estamos iniciando o nosso encontro da disciplina de Administração de Marketing aqui pelo Google Meet. Mais um encontro, e assim será até o final do semestre. Hoje seguimos com a avaliação dos trabalhos de análise mercadológica. Uma atividade que corresponde à avaliação parcial 2. Nós vamos hoje conversar também um pouco sobre a avaliação final que teremos nesse semestre, né, como é que as coisas vão ser trabalhadas nesse sentido. A gente já sabe que não teremos atividade presencial sequer nesta avaliação final, portanto, tudo vai se dar nesse ambiente. Então, hoje nós vamos ainda, talvez no último bloco, explicar como é que essas coisas vão funcionar. Nós temos agora um processo que vai entrar nessa etapa de análise individual, né? Podemos ainda ter algum tipo de atividade em grupo, mas agora predominará as avaliações e o desenvolvimento de atividades individualmente. Eu às vezes fico pensando, estou conversando um pouquinho porque está entrando gente ainda, e aí depois que começa a apresentação é ruim esse acesso. Às vezes pode interromper. Às vezes fico pensando se... Fico me controlando, na verdade, para não entrar em comentários ou reflexões acerca de tudo que estamos vivendo, né? Porque corro o risco aqui de acabar me estendendo e a gente ocupar muito tempo tendo que fazer as apresentações dos trabalhos, tendo que vencer os conteúdos e tal. Mas não posso me furtar de fazer uma brevíssima consideração acerca de tudo que estamos vivendo no mundo, acerca de tudo que estamos vivendo no país. A gente está vivendo realmente uma época absolutamente única e diferente de tudo que já se viveu. Nunca vivemos algo desta forma. Isso você sabe, não estou trazendo nenhuma novidade, mas penso que é importante a gente tentar manter um mínimo de serenidade, equilíbrio, racionalidade diante de tudo que está acontecendo. Me parece que tem, assim, movimentos muito preocupantes acontecendo. De certa forma, a gente pode até pensar que o mundo andava com tantos problemas que talvez tudo isso que esteja acontecendo seja uma oportunidade de nós percebermos, enxergarmos, refletirmos, pensarmos sobre tudo isto e, quem sabe, corrigir, ajustar, melhorar. Mas o certo é que tem, assim, um acúmulo de fatos, né? Uma sobreposição de fatos que acontecem num momento de pandemia, que já é algo extraordinário, que já é uma coisa absolutamente fora de tudo que a gente já viveu, de todas as pessoas que hoje estão vivas nesse nosso planeta, né? Com raríssimas exceções. A gente ouve, né, de vez em quando, depoimento ou uma notícia de uma ou outra pessoa que chegou a viver a gripe espanhola e tal. Mas todos nós nunca tínhamos vivido algo semelhante. Todos que estão, né, vivendo hoje neste mundo. Então, isso já é uma coisa absolutamente diferente, difícil de ser vivida. Não é apenas diferente, mas muito desafiador, muito difícil. Os dias têm passado, muitos ainda se encontram numa condição de isolamento, outros já numa flexibilização, outros sequer pararam
por características das suas atividades, mas, de qualquer forma, quase todos atingidos de alguma forma pelas circunstâncias da pandemia. Andando com máscara, tendo cuidados, perdendo o convívio social, perdendo, enfim, muitos hábitos que tínhamos até 70, 80 dias atrás. Isso é um aspecto. E o outro aspecto é tudo isso que está acontecendo, né, e revolucionando o mundo. As questões decorrentes do assassinato nos Estados Unidos, que desencadearam movimentos extremistas, movimentos fortes, mas importantes e justos com relação ao racismo, movimentos que despertaram a reflexão e um debate muito grande em torno deste racismo estrutural que faz parte da grande parte das sociedades mundiais e que, por vezes, precisa de um fato como este para chamar a atenção ou despertar um sentido de justiça na maioria da população, das pessoas. Vivemos aqui no Brasil momentos muito sérios e delicados e ameaçadores do nosso Estado democrático. Estamos diante de algumas situações que ameaçam efetivamente o Estado democrático. Vivemos num mundo digital que tem promovido a disseminação de notícias falsas de uma maneira jamais vista e que tem influenciado comportamentos, tem influenciado discursos, tem influenciado decisões, tem influenciado escolhas de governantes. A gente sabe que isso participou ou esteve emaranhado no processo eleitoral dos Estados Unidos. A gente sabe que isso esteve emaranhado no processo eleitoral brasileiro. A gente está com essas investigações em andamento. Então, tem um mundo em ebulição e a gente não sabe muito bem o que vai acontecer amanhã. Não é o que vai acontecer daqui a um ano, daqui a 2 anos, não. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É o 8º dia de protestos violentos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, alguns protestos começam a surgir com mais força, alguns enfrentamentos, alguns confrontos. Hoje, em Paris, tivemos enfrentamentos da população contra a polícia. Então, o mundo está passando por um momento muito complicado. Eu estou trazendo isso porque nós precisamos estar preparados para agir com responsabilidade, com consciência, com firmeza e tentar, da forma melhor, da forma mais inteligente possível, compreender o que é o certo e o que é errado. Precisamos ter muita atenção. Essa coisa da fake news, nós precisamos definitivamente. Nós não podemos ficar nos agarrando a notícias que vêm ao encontro, que são coincidentes com o que nós pensamos, e, por serem coincidentes com o que nós pensamos, disparar ela sem ter a segurança de que ela seja verdadeira. E o grande perigo é esse. Quando nós ouvimos uma notícia que vem ao encontro do que nós estamos dizendo, é isso. Eu dissemino e eu multiplico. Mas eu preciso, toda vez que eu compartilhar uma notícia, eu preciso ter a segurança de que isto é verdade. E esse tem sido o grande problema, especificamente com relação a fake news. Mais do que isso, precisamos ter maturidade, precisamos ter humanidade para atuar com justiça e com firmeza num momento como esse.
Nós precisamos ter no nosso norte o bem comum. Nós precisamos ter no nosso norte o bem comum. Buscar uma condição que realmente vá, de alguma forma, reduzir todos esses problemas que a sociedade e o mundo enfrentam. Então, é um discurso que fala amplamente, porque hoje o mundo está com problemas enormes de toda a ordem, mas é um discurso que fala amplamente, colocando no centro uma questão: justiça. E para se ter justiça, a gente precisa ter serenidade, equilíbrio e inteligência. Então, tenhamos inteligência, tenhamos equilíbrio, tenhamos capacidade de tentar perceber ou ler da melhor forma possível o que é o justo, o que é o certo e o que é distorcido, mal intencionado. É muito difícil, é muito sutil a diferença. Mas sim, existe muita coisa mal intencionada e existe muita coisa que luta pela justiça. Nós precisamos lutar pela justiça e cuidar muito, né? Achando que lutando pela justiça está disseminando uma informação falsa e promovendo mais igualdade, promovendo ou dando espaço para o mal. É um apelo, e eu me sinto obrigado a falar sobre isso, porque eu me sinto meio vazio quando eu entro aqui, a gente vai para o nosso conteúdo da disciplina, falamos, né, das marcas, falamos do marketing, e o mundo está em rebuliço, o mundo está em revolução. E parece que nós vivemos no mundo não. Então, me desculpem, assim, tomar um pouco do tempo de vocês, mas a gente não pode, de maneira alguma, se desconectar de tudo isso que está acontecendo. E nós precisamos ter serenidade, mas atuação. Ser sereno não é ser acomodado. Serenidade, inteligência, discernimento, essa capacidade de enxergar onde tem maldade, e atuarmos pelo bem comum, Nosso Estado democrático está ameaçado, sim, está ameaçado, e nós precisamos ter muita atenção a tudo isso que está acontecendo no nosso país. Precisamos ter muita atenção com este posicionamento do atual governante. Muito bem. Pessoal, vamos então agora passar a palavra para o grupo do café. Tenhamos todos, né? Se alguém quiser depois, Vitória, isso aí, Vitória. Se alguém quiser depois, no final da aula, em algum momento aí, comentar um pouco sobre isso, discutir, eu estou sempre aberto a essas discussões, mas a gente tem que saber também, né, que é importante, como eu disse, não me sentir, né, num vazio, assim, como se o mundo fosse aquele e nós estamos no nosso mundinho, mas também precisamos, sim, cumprir com a nossa responsabilidade, nossa obrigação, nosso dever aqui, enquanto, né, partícipes de um processo de ensino-aprendizagem e tal, precisamos avançar. Então, vamos falar sobre marcas. Agora o segmento é café, é um segmento que tem marcas fortes, marcas tradicionais. Então, vamos ver o que o grupo, né, pesquisou e refletiu sobre isso. Como eu acho que é o Jonathan, né, que vai fazer a apresentação, então, a partir de agora, eu vou fechar o meu microfone, Jonathan, e a palavra é de vocês, tá bem? Ok. Eu vou tentar abrir aqui, eu vou pedir para vocês a gentileza de me disserem... Isso, eu te informo. Tá? Isso, quando tiver ok, eu te informo. Bueno. Assim que tiver em tela inteira, eu vou pedir o favor de vocês me avisarem, tá? Tá bem. Tá bom.
Tá tudo certo? Isso aí, Andreali. Por enquanto ainda não. Não apareceu nada. Não, tu Não? tem que clicar ali naquela Tá, tela ali no peraí. meio. Amanhã vai ter uma live. Eu falei a semana passada, né, que ia ter uma live sobre empreendedorismo. Amanhã, de novo, no Instagram da Fulbra, eu vou falar sobre empreendedorismo. Amanhã eu vou falar sobre ferramentas, sobre plano de negócio. Quem quiser está convidado a assistir, 19 horas, é rapidinho, não vai ser uma aula até as 10 da noite. 19, meia horinha, 19h30, 19h40, a gente encerra o papo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre empreendedorismo. Então, quem quiser participar amanhã, ó, Jonathan, agora sim, agora está abrindo. Fechou. Tá? Bueno? Ok. Não, não abriu. Bom, Não, boa noite. Jonathan não abriu. Abriu e fechou. Não abriu? Abriu e fechou. Tá, tá, peraí. Quem sabe eu apresento daqui. Tu tem eles aí? Olha, vocês, eu baixei, né? Eu baixei o. Deixa eu ver, vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho aqui um PowerPoint com, já te digo, com 15 slides, é isso? Correto. Vou apresentar ele por aqui, então. Vocês vão me avisando quando tem que mudar o Tá. slide e tal, e eu apresento por aqui. Só o meu problema é que quando eu estou apresentando e entra alguém, ou alguém quer entrar na sala, eu tenho que interromper a apresentação, mas vamos lá. Vai dar certo. Então, assim, ó, eu vou começar a apresentação. Deixa eu passar aqui, ó, rapidamente para registrar quem está presente. Só para ficar registrado aqui no vídeo que está sendo gravado, o nome de vocês aqui do lado. Aí. Muito bem. Então está feito o registro. E agora me contam. Estão vendo na tela inteira? Acho que não, né? Ainda não. Mas já apareceu o café. Só que Apareceu. só não está como tela inteira, né? Não. Agora eu acho que vai. Ok? Aí. Uhum. Muito bem. Então a palavra é de vocês. Bom, boa noite, turma. Boa noite, professor. A nossa análise de mercadológica de um segmento é sobre o café. O nosso grupo compõe-se como eu, Jonathan, o Alisson, o Gabriel, o Nicolas e a Thaís. Pode passar. Bem, boa noite, professor, boa noite, colegas e demais participantes da apresentação. Eu vou começar no primeiro segmento, vou começar na primeira parte, que é sobre a história do café. E eu vou abrir aqui agora, que estava demorando. Bem, eu pesquisei, eu tive uma vasta pesquisa em relação à história do café, ao qual é um dos produtos mais antigos que a gente tem atualmente. Claro. Tudo bem? Vou continuar aqui, então. Em relação à história do café, eu tentei para que não ficasse tão longo, mas se tratando do produto café, eu acho que é interessante a gente contar um pouco da história cronológica dele.
Pessoal, estamos com um problema de áudio aí, né? Estamos com um problema de áudio, eu não sei. Ou eu não estava ouvindo. Ah, tá. A Vitória também não estava ouvindo. Gabriel, não te ouvimos. O Jonathan com o microfone aberto também. Tá me ouvindo agora, professor? Agora eu estou te ouvindo. Tá. Eu vou... Tá, o Jonathan tá com o microfone aberto também. Ok, eu vou fechar o meu microfone agora. Vamos tentar de novo. Então, pessoal, todos fechem o microfone, exceto o grupo. Tá. Na vez de cada um, abre o microfone. Vamos lá, Gabriel, vou voltar então à apresentação, tá? Perfeito. Bem, eu vou começar falando sobre a história do café. A história do café, ele é um dos produtos mais antigos que a gente tem atualmente no mercado. Então, contar a história dele de forma resumida em 1 minuto seria muito difícil. Então, eu tentei diminuir o máximo possível da história, mas eu acho que o grupo concordou que fosse interessante contar um pouco da história cronológica dele, né? Então, eu vou começar falando sobre a origem. O café é uma planta originária do continente africano, das regiões altas da Etiópia, na cidade de Cafa. Cidade essa também responsável pela origem do nome do produto café. Difusão na Ásia. Os primeiros arbustos do gênero Coffea foram plantados dentro dos monastérios islâmicos no Iêmen entre 1250 e 1600. Sua difusão teve Ficou mudo de novo. Alguém está ouvindo? Agora sim. Alô? Tá bom, Agora perfeito. sim. Mas cortou completamente seu áudio de novo. Eu não vou fechar o meu microfone, porque toda vez que eu tenho que voltar aqui para falar, aí eu tenho que sair da apresentação e tal. Então, eu vou deixar o meu microfone aberto. Se tiver ruído daqui do meu ambiente, por favor, me falem. A princípio, não deve ter ruído, mas eu vou deixar ele aberto. Vai, Gabriel. Deu. A difusão na Ásia. Os primeiros arbustos do gênero Coffea foram plantados dentro dos monastérios islâmicos no Iêmen entre 1250 e 1600. Sua difusão teve como ponto de partida a Arábia, onde era cultivado e usado como cura de diversos males, consolidando assim a cultura do café, o que fez o país se monopolizar a venda no século XVI. Foi na Arábia e na Turquia onde a abertura das primeiras cafeterias do mundo, nas cidades de Meca e Constantinopla. Só aí a gente consegue perceber a antiguidade do produto, né? Vendo Meca, Constantinopla, 1200, pegando esses exemplos, né? Chegada na Europa. O café chegou na Europa em 1615, denominado por vinho árabe. No ano seguinte, mudas de moca começaram a serem cultivadas em estufas na Holanda. Com isso, Não estamos te ouvindo, Gabriel. Voltou, estamos te ouvindo. Alô, tô ouvindo? Ok. Tá. Era o meu microfone, então, perdão. Tá. Vou falar sobre a chegada na Europa, então. O café chegou na Europa em 1615, denominado por vinho árabe. No ano seguinte, mudas de moca começaram a serem cultivadas em estufas na Holanda. Com isso, a prática de torrar e moer o café foi se espalhando por todo o continente. Em sintonia com a Revolução Científica e o surgimento do Barroco, conhecida como Idade da Razão, várias cafeterias foram abertas. Surgimento nas Américas. Em 1723, Gabriel de Clear,
um homem ambicioso roubou uma muda da estufa real de Luís XIV, por acreditar no poder econômico do fruto, onde pelo Oceano Atlântico chegou a Martinica nas Antilhas. A partir daí, o café se espalhou por toda a América Central. Já no continente sul-americano, as primeiras mudas vieram diretamente do Jardim Botânico de Amsterdã. Sem áudio. Gabriel, história das surgimento nas Américas, ok, mas faltou áudio. História do café no Brasil agora. Gabriel. Grupo, ajudem o Gabriel. Tá ouvindo direitinho, professor? Agora voltou. Tá, eu vou fazer sem o microfone, então. Isso. A história do café no Brasil. O café chegou ao Brasil em 1727, entrando pelo estado do Pará e cultivado na cidade de Belém, trazido pelo militar Francisco de Melo Palheta. A partir daí, teve início o ciclo do café no Brasil e a expansão das lavouras cafeeiras no período do Brasil Império. Nos anos 1779, ocorre a exportação do café pela primeira vez, sendo um investimento independente da coroa portuguesa, o que mudou para sempre a história do país. Nos anos seguintes, o café foi levado para o Maranhão, Rio de Janeiro e São Paulo. Em 1820, começa a ser cultivado também em Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná. No Brasil, com a abolição gradual da escravatura e a proibição do tráfico de escravos, ocorreu uma falta de mão de obra da cafeicultura, obrigando os fazendeiros do interior de São Paulo, principalmente, começarem a utilizar mão de obra de imigrantes europeus. A vinda dos mesmos acentuou-se a partir de 1848, quando ocorreram na Europa várias crises políticas e revoluções. O Brasil do século XIX foi financiado pela cafeicultura. Estradas e ferrovias foram construídas nos setores e o pontapé inicial para instaurar a indústria e a urbanização em 70% da produção mundial do café, o que estava aqui no país. Cabe salientar que a partir do início do século XIX, ele representou a maior fonte de riqueza do país e o principal produto de exportação do mundo, onde estados de São Paulo e Minas Gerais foram os que mais enriqueceram, fomentando a política do café com leite, que alternava os presidentes da República entre paulistas e mineiros. A crise do café. Em 1930, o café brasileiro passou pela sua fase mais difícil. Áudio, Gabriel. Crise do café, cortou. Quando tu estava iniciando a crise do café, cortou o teu áudio, Gabriel. Estamos sem áudio, grupo, por favor. Gente, eu vou continuar para a parte do Gabriel, ok? Isso, por favor. Bom, a crise do café. Segundo o colega, né, em 1930, o café ele passou pela fase do mais difícil, né? Era a época da quebra da Bolsa de Nova York. E, além disso, os países europeus recém estavam se recuperando da Primeira Guerra Mundial, o que fez as importações de produtos norte-americanos diminuírem drasticamente. Assim, o nosso país, né, ele perdeu naquele momento seu maior comprador de café e nossa economia também foi seriamente afetada, o que fez o governo comprar toneladas de café e queimá-las para diminuir a oferta do mercado. No tópico aqui que ele fez... Mercado brasileiro atualmente, que é o último. Segue, Gabriel, te ouvimos. Continua, Gabi, no último tópico. Perfeito. O último tópico é o mercado brasileiro atualmente. A partir dos anos 60, retomamos o ritmo acelerado do café e aumentou-se a concorrência pela produção do café, vinda de países como Colômbia, Vietnã e Indonésia. O café se tornou a segunda commodity mais comercializada do mundo atrás do petróleo. Hoje somos o segundo país do mundo entre os maiores consumidores da bebida,
abaixo apenas dos Estados Unidos. Consumimos anualmente cerca de 20 milhões de sacas de café, o que representa 173 bilhões de xícaras. Entre 2012 a 2017, as exportações totalizaram 200 milhões de sacas, cada saca contendo 60 quilos, e 35 bilhões de dólares em divisas para o país. Hoje o Brasil sustenta cerca de 30% da produção mundial do café, ocupando cerca de 2,2 milhões de hectares distribuídos entre 1.900 municípios, sob os cuidados de mini e pequenos produtores principalmente, sendo nossa legislação trabalhista e ambiental em relação ao café uma das mais exigentes do mundo. É isso, eu não vou fazer comentário porque o trabalho já ficou um pouco extenso a mais do que eu previ, professor. Pode passar. Então, vou passar para o Jonathan. Bom, gente, eu sou o Jonathan. Eu vou falar um pouco das marcas, né, que nós escolhemos para abordar nesse relatório, tá? Começar pela marca Melita. Ela foi criada pela Melita Benz, que foi uma senhora alemã, tá, da Alemanha, que ela, naquela época, em 1908, como consta ali, naquela época, ela tomava um café, daí a marca que ela tomava eu não sei, provavelmente uma marca alemã, tá? E ela, quando ela tomava aquele café, ela via no fundo da xícara aquela borra de café que às vezes a gente conhece, tá? Então, o que ela fez? Ela criou um filtro de café. Provavelmente esse filtro dela seja de saca de arroz, saca de soja, né? Alguma coisa que ela utilizava naquela época, provavelmente de tecido. E com isso ela criou posteriormente uma patente. Com isso ela conseguiu, com o filho dela, criar a primeira cafeeira da marca Melita, tá? Da marca Cafeira Melita, como eu disse agora. As cores vou falar um pouco das cores, um pouco da logomarca. As cores da marca Melita foi escolhida pela senhora Melita Benz. Uma coisa que particularmente, eu não sabia é que aquela palavra escrita Melita dentro da marca é a assinatura da proprietária, Melita Benz. Ok? Em 1930 foi a história da Caboclo. Ela começou em 1930 e o Caboclo, né, a marca Caboclo fez a sua primeira marca de café. Naquela época, nenhum grão, nenhum café, levava aos consumidores um aroma fresco do campo. Então, assim, a marca Caboclo, ela fez com que levassem à casa dos consumidores aquele aroma, um aroma fresco, um aroma recém-colhido do campo, fazendo assim com que o logo levasse sempre café colhido na hora. E o que a gente sempre vê ali naquele casarão branco, no fundo da imagem, é o casarão da primeira fazenda, onde foi colhido o café Caboclo. Tá? O Nescafé, ele foi criado em 1929, tá? Que foi o Brasil, o governo brasileiro, que solicitou para a marca Nescafé que criassem, de alguma forma, um café que só fosse adicionado água, para que se tornasse um café mais solúvel, um café mais rápido, né? O café Nescafé, ele viajou, digamos assim, porque a marca Nescafé, ela foi utilizada, agora eu não sei se foi como pasta ou se foi como café, ela foi utilizada como alimento na Apollo 11, né, no primeiro pouso à Lua. Isso foi uma característica que nós descobrimos, que foi até, né, engraçada, não sei, que até a gente não sabia, e também ele foi utilizado como uma das rações, ou também como dos suprimentos da Segunda Guerra Mundial, né? Isso, o Nescafé. O logo Nescafé foi dentro da logomarca Nes, junto com o prefixo café, formando assim Nescafé. O Três Corações, ele foi formado em Minas Gerais em 1970. Eu, particularmente, junto com o grupo, nós estávamos conversando e a gente meio que teve uma dúvida de onde é que surgiu os Três Corações. Porque esses Três Corações, ele surgiu junto com os três fundadores, Mauro, Jean Sérgio e Pedro. Nós imaginávamos que se fosse como
os Três Corações dos fundadores, mas não. Os Três Corações, eles são das filhas de Pedro, né? Os Três Corações amarelos são das filhas de Pedro. E o grande coração marrom, ele é o grande amor de pai, ou seja, o Pedro. E assim que surgiu os Três Corações. Pode passar, por favor, Bruno. Nesse caso aqui, a gente optou por fazer um pouco diferente. Ou seja, a gente pegou essas marcas que nós estudamos, tá? Que são essas 4 marcas, e nós pesquisamos elas dentro dos mercados, de 4 mercados no Rio Grande do Sul. O primeiro é o supermercado Ramires, ele é em Esteio, tá? Eu vou falar um pouco dele. O ponto 2, que é o ponto de venda e disponibilidade do produto. No caso do supermercado Ramires, que ele é em Esteio, ele é relativamente um mercado nobre, por se tratar de estar localizado no bairro Centro, tá? Ele, por se tratar de estar no centro, ele não tem um valor muito elevado dos seus valores. Ele está na média, né? Nem baixo, nem alto. E nesse entanto, ele tem, nós meio que conversamos com o pessoal do mercado, meio que contamos por cima, tá? E nesse ponto de venda, ele tem 130 embalagens da marca Melita, 30 da marca Caboclo, 43 Corações, 10 Nescafé e 50 de outras marcas, ou seja, Bom Jesus, Pilão e Iguaçu. Tá? O ponto 3, exposição dos produtos no ponto de venda. Aqui, como a gente pode olhar na imagem, também quanto o gráfico, que eu vou falar em instantes, ele não está exposto naquela ideologia que a gente sempre fala, que as principais marcas elas estão ao ponto do olhar do consumidor. Por exemplo, as mais vendidas, as mais populares. Não é essa a ideologia neste mercado, digamos assim. Aqui eles estão disponibilizados em colunas, uma ao lado da outra, as linhas iguais. Ou seja, Melita numa coluna, Bom Jesus, que é uma marca que nós não escolhemos, em outra, Caboclo, Três Corações, Nescafé. Tudo na altura do cliente. Agora, vá dele escolher qual que ele queira. Disso, 260 pacotes foram os selecionados. Destes, 50% é Melita, 11,5 Caboclo, 15,4 Três Corações, 3,9 Nescafé e 19,2 referente a outras marcas que eu citei anteriormente. Tá? A 5. Últimos lançamentos e novas versões. Nesse caso, eu vou focar um pouco mais em duas das marcas. Uma delas, a Melita. Os novos lançamentos. Ela lançou, como vocês podem ver ali, um produto azul na segunda coluna de cima para baixo, que são os cafés descafeinados. Tá? Além disso, a Melita ela criou cafés de outras regiões, que a gente vai falar logo depois para vocês entenderem um pouco mais o que seria. Tá? Além disso, a Três Corações, ela criou também os cafés em cápsulas. Tá? As estratégias de promoção nesse mercado, elas se dão pelo fato de fazerem, às vezes, palanques na frente do mercado, botando, por exemplo, 2 cafés grandes, ganhando um passador de café. É isso. Pode passar, prof. Aqui é o planograma do mercado Ramires, tá? Aqui é o mercado, aqui é onde os desenhos mostram que os mercados, como eu falei antes, eles não colocam as mercadorias na altura do consumidor, lacunas por lacunas, fazendo com que Melita seja sempre, ou sempre não, mas assim, nesse mercado, a que mais é representada, a que mais é exposta. Pode passar, prof. Boa noite, gente. Aqui é a Thaís, tá? Vou falar um pouco sobre o mercado aqui perto da minha casa, que se chama Leco, tá? É localizada no bairro São José, em Esteio. Bom, eu encontrei as 4 marcas que a gente resolveu estudar, né? Como o colega disse, que é a Melita, Três Corações, Caboclo e Nescafé.
como aqui se trata de um bairro pequeno, a quantidade de embalagem que eu encontrei foi reduzida. Então, foi em torno de 110 embalagens da Melita, 35 da Caboclo, 60 das Três Corações, 20 da Nescafé e 60 de outras marcas sortidas, né? Exposição dos produtos no ponto de venda. Bom, os produtos estão exibidos um no lado do outro em colunas, né? Deixando a de maior consumo nos olhos do consumidor. Como eu disse, a marca Melita é a de maior quantidade nesse mercado. São, ao total, mais ou menos 260 embalagens de todas as marcas de vários pesos, né? Da de 500 gramas, que é a maior, 250 gramas, que é a média, e a de 50 gramas, que é a menorzinha. Então, como vocês podem ver no gráfico, a Melita Nescafé ficou com 7,7% e as outras marcas ficou com 23,1%, que nesse mercado, no caso, foi a Bom Jesus e a Iguaçu. Últimos lançamentos e novas versões do produto. Bom, na minha análise, eu pude perceber que a maioria das marcas não teve muita inovação, assim, principalmente da Caboclo, que continuou com o mesmo aspecto dos anos iniciais, do pacote a vácuo de 500 gramas. A Nescafé foi a que eu achei com mais variedades no mercado, que é a de 50 gramas, 250 e 500. A Três Corações, eu achei só com pacote grande, a tradicional, médio da Extra Forte. E a Melita eu encontrei só com 2 tipos de tamanho, que foi de 250 gramas e 500 gramas. O que eu achei de lançamento, que eu vi de lançamento, foi que a Melita inovou criando um tipo de café para cada estado do Brasil. Assim, no meu ponto de vista, deixando os consumidores com um gostinho mais perto de casa, assim. Estratégia de promoções. Como eu disse no início, se trata de um bairro muito pequeno. Então, a empresa ela não costuma fazer muitas promoções assim. O que eu pude perceber como consumidora é que os pacotes de 250 gramas e de 500 gramas, que são quase do mesmo tamanho, ficaram um do lado do outro, e isso faz chamar a atenção do consumidor para comprar o que mais vale a pena, nesse caso é o de 500 gramas. Até mesmo para o consumidor comparar os preços e tudo mais. Pode passar para você. Bom, esse é o planograma do mercado, né? E como vocês podem ver na figura, a maioria das marcas ficam localizadas uma próxima. Tem a maior quantidade, ela utiliza um espaço maior, mais do que a metade da prateleira. E as outras marcas continuam ali perto, até para o mesmo consumidor consiga identificar melhor o que mais vale a pena comprar. E também para mostrar que essa ideia de colocar os produtos mais vendidos na altura dos olhos do comprador é verdadeira neste caso, né? Pode passar, que agora é o Alisson. Olá, professora Gabriel, na verdade. O Alisson é o próximo. Sobre o mercado pesquisado, foi também perto de casa, o Big Mix da rede Unisuper, aqui em Porto Alegre. Eu moro no bairro Partenon, ele fica localizado também no bairro Partenon. E, numa análise rápida, no perímetro de 8 quadras entre a minha casa, um perímetro de 8 quadras por volta de minha casa, existem 4 supermercados e 11 mini-mercados. Então, tu tem uma concorrência, quando se trata de Porto Alegre, por ter mais, por ser a cidade onde mais tem fluxo de pessoas, né? Tu tem uma concorrência rápida não, tu tem uma concorrência muito perto uma da outra, né? Por exemplo, 2 grandes supermercados, um era do lado do outro, 4 mini-mercados desses 11 era na mesma rua, e era uma rua pequena, então tu tem essa concorrência aumentada, né? Agora eu vou falar sobre a análise, né?
aqui. Só deixa eu colocar isso. Errei aqui. Aqui, análise. Análise, obrigado. O que eu verifiquei aqui no mercado Big Mix, que é da rede Unisuper, existem outros 4 supermercados em Porto Alegre também, em outros bairros. Na disponibilidade do mercado, foi verificado que os cafés das marcas que a gente selecionou, existiam as marcas Melita, Três Corações e Nescafé, né? A marca Caboclo não estava sendo comercializada. Além de outras, Bom Jesus e Iguaçu estavam expostas também, mas não tem relevância nessa análise. Né? Na disponibilidade do produto, os produtos pesquisados dispostos estavam em prateleiras de 7 alturas, né? E o que foi verificado na parte superior, que volta aquela ideia para o adulto, né? As prateleiras que estão aos nossos olhos, né? A gente verificou que o que eu verifiquei que mais tinha também era a marca Melita, disparada, de 250 ml, de 250 gramas e 500 gramas, porém elas não estavam expostas nas prateleiras superiores, e sim nas inferiores também, dando nas superiores as marcas o produto solúvel, né? Nas gôndolas, no caso, né? Nas gôndolas prateleiras de nível mediano, sim, estavam a marca Melita, de 500 e 200 gramas, e nas inferiores, na penúltima, as marcas Bom Jesus, também em grande quantidade, de 250 gramas, né? A última prateleira, sim, era para outros produtos referentes ao café, como filtros descartáveis, né? Os produtos em média estavam disponibilizados nas porcentagens e marcas de 43% Melita, 23% Nescafé, 10% Três Corações e 22% outros produtos, sendo outras marcas ou afins relacionados ao café. Analisando o panorama, é visível a predominância da marca Melita em comparação com as demais dispostas nas gôndolas. E mesmo sendo o produto com custo mais alto, isso demonstra não apenas a qualidade do produto, mas também a força da marca e o reconhecimento que o cliente tem em relação à sua qualidade. Também é observado ser a marca com maior variedade de tipos e sabores que estavam dispostos nesse mercado. Abaixo dela também, com aproximadamente 50% de quantidade dos produtos, tinha Nescafé com relevância considerada no tipo solúvel e não no em pó, como a Melita tem. Assim, demonstrando também a força dos produtos nessa vertente, a força dos produtos Nescafé nessa vertente, né? E a gente tem um planograma aqui, que vai mostrar logo mais aí. O planograma é o 4 tópico, então, na verdade, vão para nos últimos lançamentos que tinham. O que eu verifiquei, na verdade, que tinha muito mais do mesmo, né? Basicamente, era café em pó e solúvel, e todos tradicionais, não tinha muita relevância em produtos disponíveis que encontrassem novidade ou que se destacassem dos sabores tradicionais, né? O que eu verifiquei que tinha era o produto Melita descafeinado, de 250 gramas, chamando a atenção dos demais, pois o mesmo tinha, por mais que tivesse a caixa padronizada dos cafés, né? Que o Melita, a embalagem dele é em papel, né? É na caixinha. O que desperta curiosidade é a cor azul, né? Porque as outras marcas, elas não têm o designer em azul. Então, isso chama atenção. Até quando eu fui no mercado, eu fui ver o que era. Me chamou atenção, daí eu vi que era descafeinado, só que pelo preço também e pelas gramas, isso já quem não tem fugiu a palavra agora. Quem não pode tomar café, quem pode tomar café, então não compra, né? E além também, o que se destacava, que eu percebi dos tradicionais, eram sabores cappuccinos da marca Melita também, em latas de 200 ml, também sendo a única marca de tipo solúvel, por mais que a Nescafé tivesse predominância, a ter o sabor descafeinado também no produto solúvel. E em relação a estratégias promocionais,
mesmo com pouca variedade de marcas e produtos, o supermercado pesquisado visou fidelizar seu cliente através de marcas tradicionais de gostos populares em comum dos clientes, não ofertando aos menos produtos desconhecidos, de baixa qualidade ou de procedência duvidosa. Assim, partindo da premissa de manter o equilíbrio após as inúmeras tentativas frustradas com outras marcas ofertadas anteriormente e que não obtiveram êxito, eu conversei com o dono do bar, o dono do mercado, perdão, e a frase que ele basicamente resumiu tudo é melhor não mexer em time que está ganhando. Ou seja, é melhor a gente manter as tradicionais, que é o que vende, do que botar uma marca aqui mais barata, de procedência duvidosa, e o cliente vir comprar só uma vez e não voltar mais no mercado para comprar esse produto, né? Produtos costumam... promoções, referente a isso, quando eu perguntei também, ele me explicou que costumam ocorrer esporadicamente em datas propícias à compra dele. Como no começo... a compras, perdão. Como no começo de mês, época de recebimento de salários, quando a demanda aumenta de forma casada com outros produtos associados ao café, e em dia de feira, que o mercado tem todas as quintas a feira da padaria. O mercado tem na feira da padaria, que é quando ocorrem remetendo a mesa farta e esporadicamente também alguma venda casada, né? E eu acredito que seja isso. Daí tem um planograma que apresenta aí, e é isso. Grupo, eu tenho um microfone aí que está dando interferência, mas eu entro... É o Alisson agora. Mas eu entro aqui mais no sentido de pedir para que acelerem um pouco, porque agora a gente já está estourando o tempo, tá? Certo. Boa noite, todos ouvindo? Sim. Sim. Eu sou o Alisson, eu visitei o supermercado Barcelos, que é localizado em Águas Claras, a área rural de Viamão, e a gente constatou a presença de todos os produtos objeto da pesquisa. Inclusive, por ser uma área rural, a gente até achou engraçado que teve muito mais marcas do que nos outros mercados, até uma maior variedade. Na exposição dos produtos no PDV, a gente vê o Melita com uma marca de maior quantidade, ele está sendo exposto lado a lado. O Melita de maior rotatividade, que é o de 500 gramas, ele está na altura dos olhos, conforme estudado, né, de melhor acesso ao cliente e visualização. O Caboclo é 12%, o Três Corações é 27%, e a gente consegue observar também que o Três Corações, apesar de ele ter um espaço da marca parecido com o Melita, no PDV a gente vê que o Melita chama mais atenção por a maioria dos seus produtos serem da cor verde, onde ele traz uma maior confiabilidade e intimidade com a variação de produtos, né, perante o cliente. O Três Corações ele tem diversas cores, diversas embalagens, onde tu foge um pouco da tradição do produto, digamos assim. E o resto o Nescafé também, objeto de pesquisa, ocupa 18% da prateleira, e ficando na parte superior, devidamente por causa da agilidade da embalagem, né? Que a maioria das embalagens do Nescafé são potes de vidro, então ele fica na parte superior, que até por crianças e coisas no mercado fica menos vulnerável. E os outros 10% da gôndola é para as outras marcas, que não são objeto da pesquisa. A gente notou também que entre as novidades do café, aqui teve uma embalagem de 1 kg do café Melita, onde a embalagem não é da cor padrão, mas não vem dentro da caixa de papel embalada a vácuo. No caso, parece ser uma embalagem econômica, onde é como se fosse um sachê grande, né? A Melita também fez as cápsulas de café, onde ela pode ser utilizada na máquina do café Três Corações, que a Três Corações gerou uma máquina, né, para utilizar as cápsulas. Teve o café solúvel em sabores da Melita também, e o café de regiões brasileiras e o descafeinado, conforme os colegas falaram. A marca Três Corações se mantém firme na aposta do café em cápsulas, fugindo da linha convencional,
e também no café solúvel, tipo cappuccino, aquele que é com leite em pó. As outras marcas não mostraram nenhuma novidade. Nas estratégias e promoções do supermercado, o supermercado fornece, como fornecedor, utiliza como estratégia competitiva a grande variação de produtos com o cliente, né? Aqui na região o pessoal até diz que o supermercado Barcelos é como se fosse um Zafari, um Bourbon rural, que é onde a gente encontra maior variedade de produtos e produtos de melhor padrão também. Assim, a gente vê que o cliente ele consegue achar no estabelecimento qualquer produto que ele queira. Eu tive uma conversa com o gerente do mercado e ele falou que sobre as promoções, devido a Glôndola mostrar os valores de tabela, né, não ter nenhuma promoção grande assim, ele disse que semanalmente tem como se fosse os dia D, sabe? Quinta-feira é o dia da padaria, onde o café entra em promoção. Então, cada semana, por exemplo, é um café que está em promoção no supermercado. E também, apesar de o Melita ser o popular do pessoal, o de maior rotatividade, acaba que o Melita entra em mais vezes em promoção, porque assim ele chama mais o cliente a visitar o mercado e comprar o café que realmente está barato e já levar mais coisas. Daí temos também o PDV do supermercado. Possa ir, por favor, professor. Aí a gente consegue ver que o Melita, ele tem uma variação de produtos, mas é todos na mesma cor, onde chama mais atenção pela abrangência dele. A prateleira do lado, ela é praticamente... As duas do lado tem o café dos Três Corações, mas só que ele não demonstra tanto devido a variação de embalagens da marca, assim, não segue um padrão de cor, por exemplo. E se vê ali no PDV o Nescafé na parte de cima. Agora é meu colega Nicolas. Nicolas, 1 minuto para ti, Nicolas, para fechar. Boa noite. Consegue me ouvir? Sim. 1 minuto é pouco, né, professor? Mas tá bom, farei o possível. Bom, eu vou falar sobre a estratégia de posicionamento adotada pelas empresas e as estratégias de preço. Bom, cada tipo de café, marca, tem a sua estratégia, se relaciona com a estratégia que é possível para se destacar no mercado. Por exemplo, a Melita, como já foi citado ali, além de possuir vários sabores de diferentes tipos de estados e fragrâncias, ela dá a possibilidade do fornecedor escolher o sabor que mais se adequa ao seu paladar. Por exemplo, você pode escolher o nível de acidez, a doçura, a mineralidade que te adequa, por exemplo, o sabor que mais vai te agradar. Além disso, ela possui sabores de cada região do Brasil, que foi citado recentemente ali. Enquanto a resposta, a Três Corações foi um pouquinho mais além. Mesmo ela tendo a sua própria linha de café nacional e tendo algumas partes focadas nas nossas regiões aqui do Brasil, ela também tem os sabores de diversas regiões do mundo, que inclui a parte da Arábia, Europa e tudo mais, que possibilita às pessoas brasileiras, mesmo que não viajem para fora do país, consigam sentir o sabor e a fragrância desses cafés que são servidos lá fora. A Nescafé fez uma abordagem um pouco diferente, ela apostou mais nas linhas, vamos supor, como eu posso dizer, mais sofisticadas. Ela tem uma linha própria chamada Gold, que é um café mais sofisticado, que ele é esquentado a 150 graus, trazendo a refrescância e a pureza do sabor dos grãos. E por isso que a Nescafé até foca mais seu produto, até nas propagandas, como algo mais chique, sofisticado. Elas vendem o seu café em cápsulas de vidro, fazem toda uma propaganda mais voltada para uma classe mais elevada. Já o café caboclo, eu não consegui encontrar nenhuma diferenciação dele referente aos seus outros competidores dele, porque ele só possui 2 diferenciais, ou é 250 gramas ou é 500 gramas. Ele não tem uma linha diferente, ele não tem uma proposta diferente em comparação ao Melita, Três Corações e Nescafé, que já possuem aquelas cafeteiras do Gusto, ou chamam outro nome de marca Expresso, que fornecem cápsulas de café instantâneo. Outro modo que eles buscam
de estratégia para se demonstrar no mercado e ser um produto mais atrativo, por exemplo, a Nescafé, nas propagandas dela em design de marketing, ela traz mais atores Hollywood. Até o último que fez, eu não lembro o nome do autor, mas foi um que já interpretou o 007, é um ator mais sofisticado, numa cobertura de um hotel chique, onde pessoas de gala frequentam, e ele faz toda uma simbologia de um café chique, um café mais de ar superior. Já os Três Corações fazem uma abordagem mais de um café cotidiano, mas eles trazem um chefe em contextos de bebidas, o Alex Atala. E na propaganda, um vendedor está vendendo uma cafeteira de expresso, e no momento que ele põe a cápsula na cafeteira para servir para o seu cliente, ele vira o chefe de cozinha, trazendo a ideia de que qualquer pessoa, por mais simples que seja, se possuir uma cafeteira expresso da Três Corações, ela pode produzir um café de sabor e todos os conteúdos requisitados para ser um café de alta qualidade, de nível de chefe. Já a Melita foca mais a sua abordagem em termos de família, em termos de aproveitar o momento. Suas propagandas sempre são voltadas a famílias, por exemplo. Uma delas é quando eles estão dentro de casa, começa a chover, e no momento ele pega o café e começa a focar no barulho da chuva, apreciar, se desligar do mundo e apreciar as coisas que realmente importam, por exemplo. Tem a outra propaganda que ele está com a sua esposa e está tocando uma música no fundo, e quando ele toma o café, ele começa a focar na esposa dele que está cantando a música, não na música no fundo. Focar naquelas coisas principais, as coisas que importam realmente pra gente, como pessoas. Focar em momentos inesquecíveis. Cada uma tem uma abordagem diferente, mas ambas buscam algo do consumidor. Entretanto, Nicolas, vou ter que te interromper, porque infelizmente está mais do que estourado o tempo, e ainda vocês têm o preço ainda para falar, né? Eu sei que é importante, mas é que está realmente bastante estourado. Tá, faz um fechamento sobre preço aí e vamos encerrar. Ambos os tipos de café utilizam basicamente dois tipos de estratégia de preço. O preço por imagem psicológica e os preços por pré-especificação por linha de produtos. Cada uma tem um tipo de linha, na linha de produto, cada uma tem o seu tipo de produto, um de preços mais elevados, que seriam os produtos mais sofisticados, linhas de tipos de café de outros países, e a estratégia de preços por imagens e psicológica é a questão de ver a imagem dos tipos de produtos que terão à sua volta ao mercado e estipular uma base de preço que não fuja tanto dos padrões e dê um equilíbrio de mercado na hora das vendas. É isso. Ok. Professor? Oi. O nosso encerramento vai ser o quê? Vai ser essa foto, justamente. Seria outra, né? Mas a gente vai aqui, como a gente está ao vivo aqui, esse encerramento, essa foto que aparece para o senhor aí, foi eu que fiz ela na antiga cadeira de fundamentos para publicidade e propaganda com o professor Fernando, e era relacionado, o briefing era sobre o café. Então, todo o design, a direção de arte, enfim, foi toda por este seu aluno aqui. Olha aí, legal. Tá, gente, muito bem, parabéns. Oi? Desculpa o tempo, pessoal. A gente ia encerrar, mas enfim, obrigado. Obrigado, colegas. Tá, Obrigado, olha só. Assim, eu quero destacar aqui, a gente está aqui para... Eu sempre digo isso, olha, eventualmente vou falar algumas coisas assim não tão simpáticas. Eu elogio a construção dos slides, eu elogio a pesquisa que vocês fizeram, mas também eu tenho que fazer o registro aqui, especialmente dessa organização, assim, em termos de tempo. A gente estourou o tempo. Eu sei que tivemos no início alguns problemas técnicos que acabaram comprometendo ainda mais, mas mesmo assim estourou o tempo. Tá? Nós estamos aqui com quase 50 minutos da apresentação de vocês. Eu parei ali e apresentei vocês, era 19h19, e agora já são 20h12, quase uma hora. Bom,
E aí acabei acelerando, mas vejam, eu percebi que essa parte final, quando vocês começaram a falar de estratégia, de preço, os preços psicológicos que são utilizados, as estratégias de posicionamento, quando vocês começaram a trabalhar mais a questão das embalagens, das cores, isto realmente foi o momento em que o grupo estava trazendo aqui para a apresentação um olhar mais analítico, interpretativo, de tentativa de compreensão do que existe por trás destas ações ou da exposição dos produtos, o que existe de estratégia. E é isso que eu tenho pedido. Tá? Eu acho que a falha do grupo hoje foi exatamente ter se estendido demais nos mercados. Acho que vocês acabou que ficaram repetitivos, assim, apresentando diferentes pontos de supermercado, que eram um tópico a ser estudado, né? Precisamos ver como é que as marcas se apresentam nos pontos de venda, mas vocês se aprofundaram muito dentro de cada ponto de venda. E aí acabou, que é importante, que é interessante, mas acabou tirando tempo de outras questões que são mais, que precisariam também de um espaço maior, né? Então, essa coisa do ponto de venda, a gente sabe que muitos dos produtos que nós escolhemos aqui, que nós estamos estudando e que estão no nosso dia a dia de consumo, eles são realmente a nossa decisão de compra. Se nós vamos comprar o Melita, se nós vamos comprar o Três Corações, se nós vamos comprar o Caboclo, se nós vamos comprar um café solúvel, ou se nós vamos fazer o café em pó, muitas dessas decisões, inclusive se nós temos o hábito de comprar o café em pó, mas eventualmente podemos comprar o café solúvel e tal. Muito destas nossas decisões por marca, por tipo de produto, por algum produto que vai acompanhar, tudo se dá muito no ponto de venda, né? Nós compramos, isso a gente já falou mais de uma vez, inclusive nas cadeiras que antecederam, que tratam também sobre marketing, a gente sabe disso, que o comportamento do consumidor, quando dentro destes grandes mercados, destes espaços que ofertam múltiplos produtos, o comportamento do consumidor se dá cada vez mais, em termos de tomada de decisão de compra, se dá lá no ponto de venda. Então, essas estratégias de posicionamento do produto na gôndola, é por isso que eu provoquei vocês e pedi que vocês estivessem atentos, é exatamente nesse sentido, é para perceber, para a gente notar o que está acontecendo em termos de estratégia ali, porque sim, as pessoas estão tomando decisão ali. Nós saímos com, né, a intenção de comprar café, ou muitas vezes saímos sem sequer saber que vamos comprar, ou pensar que vamos comprar café. Mas nós sabemos que nós temos um conjunto de compras, estabelecemos uma rota que normalmente começamos a repetir todas as vezes que vamos no mercado, repetimos o mercado que a gente visita, então tem toda uma sistematização que vai se dando no comportamento da maioria dos consumidores. Alguns de vocês podem dizer, não, professor, eu não faço isso, eu faço diferente, ok, mas a gente tem que pensar no comportamento da maioria, o comportamento dominante. E esse é o comportamento dominante. As pessoas estabelecem rotinas, sistematizam os seus processos de compra, tem lá a sua periodicidade definida, uma vez por semana, uma vez por quinzena, uma vez por mês. Ali está definido mais ou menos, né, o tamanho, né, do seu consumo, e elas vão aos pontos de venda que normalmente são os mesmos, se repetem. Os movimentos que as pessoas fazem nestes pontos de venda que se repetem também se repetem, fazem a mesma rota e, por consequência, nessa rota vão comprando produtos que mês a mês ou semana a semana também vão se repetindo. Entretanto, e por isso que eu digo, né, eles não saem com a lista pronta, eles vão para aquela rotina estabelecida na sua vida. Bom, hoje é dia de mercado, hoje é dia de feira. E vão já, né, com uma ideia de o que tem que fazer. E lá acabam decidindo muitas vezes as marcas. Então, a fidelidade da marca, muitos dos produtos que nós estamos estudando, e a grande maioria dos produtos que tem nestes mercados, tem muita dificuldade de manter. Elas têm dificuldade de manter fidelidade de marca, porque o consumidor vai decidir se vai comprar o produto ou não, e qual marca, em geral, lá no ponto de venda. Desta forma, se não existe esta fidelidade, ou o nível de fidelidade dos consumidores contemporâneos do nosso tempo é cada vez menor, é mais difícil nós
conseguirmos manter fiel os nossos consumidores, as nossas marcas, porque existe sempre uma oferta muito grande, e mais do que oferta em termos de variedade, existem também convites com relação a promoções, a descontos, atrativos, venda casada, etc. Então, estas ações acabam fazendo com que eu migre, né, com que eu transite em diferentes marcas. Esse desafio, por consequência, de ser o escolhido, toda vez que o consumidor vai ao ponto de venda, vai passar por nossas estratégias de posicionamento, enquanto desenvolvemos as nossas campanhas publicitárias, as nossas formas de nos comunicarmos com o nosso público, qual é o nosso público, que tipo de mensagem que nós vamos transmitir, como é que vai ser a nossa linguagem. Bom, nós temos que pensar também numa embalagem adequada, que traga, acima de tudo, transmita uma mensagem importante, positiva, agradável, atrativa. Então, nós temos que pensar em tudo isso, num posicionamento de preço. Estas estratégias é que compõem toda a ação, né, comercial, a ação mercadológica das marcas que estamos estudando. E é por isso que, então, eu tenho que apontar ou reforçar que, infelizmente, a parte final do trabalho de vocês poderia ser mais explorada. O trabalho foi bem elaborado, acho que os elementos que vocês levantaram realmente atendem aquilo que eu pedi. Estou sentindo falta, já falei a semana passada, e estou agora reforçando no grupo de vocês, mas já alertei para os grupos anteriores que já apresentaram. Estou sentindo falta do olhar para as movimentações nos espaços digitais. Não estou vendo aqui as promoções, as campanhas, as ações destas marcas, por exemplo, nas redes sociais, o que elas têm feito no espaço virtual. Então, isso é uma coisa importante, na medida que nós temos cada vez mais, né, a presença e a ação estratégica digital. Quem me chamou? Nicolas. Eu que fiquei responsável pela parte final de estratégias de posicionamento e de preços. Eu tinha mais a falar, só que o senhor acabou acabando o tempo, então eu acabei seguindo. Eu tinha também momentos de falar em campanhas feitas pela internet, campanhas feitas por propaganda, coisas pelo YouTube, socialmente, mas isso entraria depois, né? E as redes sociais também, eles têm atuação, estas marcas? Sim, a Melita e a Nescafé. Só não encontrei nada sobre as Três Corações, mas embora como a Melita e as Três Corações são os que mais competem no mercado, porque Três Corações também possui outras marcas, que ela também é dona de outras marcas, sim. Enquanto as Três Corações têm um preço mais acessível, a Melita tenta corresponder a isso com promoções, quando leva filtro de cafés e até coadores. Fazendo promoções conjuntas, né? Isso, daí enquanto uma tem um preço mais acessível, uma tem promoção. Elas ficam se debatendo como são as mais competitivas entre esses dois fatores. Aí o que leva a respeito do fornecedor é o sabor realmente do café, em consideração ao compra do produto. Muito bom. Então tá, é isto. Feitas as observações, vamos fechar aqui. Eu vou registrar a presença agora da turma. Enquanto ainda estamos gravando, esse bloco acabou ficando bastante extenso. Já vamos iniciar a nova apresentação. Deixa eu só percorrer aqui rapidamente para registrar as presenças. Ok. Tem um bocado de comentários aqui. Ok, muito bem. Se alguém tem algum comentário, que abra o microfone agora, mas nós estamos, então, encerrando essa apresentação, e encerrando e dando uma pausa na gravação, já voltamos em novo bloco.